Então, meus amigos, agora voltamos com os aspectos destacados das licitações de obras e serviços de engenharia da Lei 14.133. Eu queria fazer aqui uma ressalva preliminar. A lei é muito extensa, são 194 artigos, é uma lei que tem quase 200 páginas, é uma lei bem extensa, são muitas as novidades, muitos os pontos a serem abordados. Eu fiz aqui um inventário das principais novidades da Lei 14.133 relacionadas às licitações de obras e serviços de engenharia, na minha visão. Então, eu destaquei alguns pontos que me pareceram relevantes. Não vou tratar de todos os pontos da Lei 14.133, vou aqui fazer uma abordagem mais panorâmica, um apanhado geral. Tá bem? Então, eu destaquei alguns pontos para vocês. O primeiro ponto, o próximo slide, Paulo. O primeiro ponto diz respeito às modalidades de licitação. Na Lei 8666/93, nós temos lá o leilão, o concurso, que praticamente não são utilizados, muito raro, né? E as três modalidades mais utilizadas pela administração: convite, tomada de preços e concorrência. E o uso dessas três modalidades depende do valor estimado dos futuros contratos. Daí, com o tempo, lá em 2000, por meio de uma medida provisória, veio a modalidade pregão, que deve ser utilizado para aquisições e serviços para objetos qualificados considerados comuns. Então, nós temos de um lado as modalidades da Lei 8666/93 e de outro lado o pregão. Sempre houve um grande embate sobre a utilização do pregão para obra e serviço de engenharia. Com o passar do tempo, se firmou uma jurisprudência, que partiu sobretudo do Tribunal de Contas da União, que o pregão pode ser utilizado para serviços de engenharia considerados comuns. Agora, ele não deve ser utilizado, nessa perspectiva, nessa jurisprudência, para serviços de engenharia não considerados comuns e para as obras de engenharia. Então, o entendimento que vinha até aqui é que o pregão não pode ser utilizado para obras de engenharia e não pode ser utilizado para serviços de engenharia que não sejam comuns. Esse é o entendimento que vem prevalecendo. Como é que esse assunto foi tratado na Lei 14.133? A modalidade pregão está dentro, ela foi incorporada, ela faz parte da Lei 14.133. As duas principais modalidades da Lei 14.133 são a concorrência e o pregão. A concorrência e o pregão. Só que tem uma particularidade aqui que eu acho que passa desapercebida por muita gente. Praticamente não há diferença nenhuma na Lei 14.133 entre a concorrência e o pregão. É que o procedimento é o mesmo. A lei diz, tem concorrência e tem pregão. Agora, como é que se faz a licitação da concorrência e do pregão? Como é que é o procedimento? O procedimento é igual, é praticamente o mesmo. E essa concorrência se aproxima muito ou se confunde com o pregão. A regra procedimental da Lei 14.133 é: primeiro trata das propostas, com possibilidade de etapa de lances, que é uma característica do pregão. Depois, a habilitação, ou seja, inverte-se as fases tal qual tradicionalmente concebidas na Lei 8666/93. Inverte-se as fases. Possibilidade de etapa de lances, outra característica do pregão. Recurso só no final e numa única oportunidade. Esse é o procedimento de licitação da Lei 14.133. E, repito, esse procedimento é o mesmo para o pregão e para a concorrência. De acordo com a Lei 14.133, quando você vai licitar obra de engenharia e serviços que não sejam comuns, você vai licitar por meio da modalidade concorrência. Você não vai utilizar o pregão. Ou seja, o pregão ficou, pelo menos expressamente, de fora. Entretanto, pessoal, essa concorrência é o pregão que a gente teve até agora. Pura e simplesmente não chamam de pregão. Meus amigos, se eu tenho um bicho aqui, né? Aqui, tem um bichinho aqui, que ele parece cachorro, tem orelha de cachorro, late como cachorro. Se eu quiser chamar de gato, eu posso até chamar de gato, mas ele é cachorro. Né? Isso que chamam de concorrência, meus amigos, eu não sei o que quer ver concorrência nisso, mas isso que a lei chama de concorrência é pregão. Então, é uma concorrência barra pregão, porque foi assemelhada ao pregão, é o mesmo procedimento do pregão. Trocando-se miúdos, na dura, agora é pregão para tudo.
inclusive o próprio serviço de engenharia. Ainda que se chame de concorrência. Repito, por quê? Porque essa concorrência tem o mesmo procedimento do pregão. É a mesma coisa. Esse é um ponto que eu queria destacar. Porque sei que é muito caro, é muito discutido no setor de engenharia. Isso pode mudar muito as coisas nas licitações e nos contratos relacionados às obras e serviços de engenharia. Paulo, vamos lá de novo. Segundo ponto. Matriz de riscos. Essa é uma novidade que veio já da lei do RDC. Essa matriz de risco também é prescrita na Lei 13.303, na Lei das Estatais, e está também em contraprevisão na Lei 14.133. A matriz de risco na Lei 14.133, ela é obrigatória para os contratos, para as contratações integrada, semi-integrada e obras de grande porte. Para o resto de todas as outras licitações, todos os outros contratos, não é obrigatória. Repita, é obrigatória para contratação integrada, semi-integrada e obra de grande porte, de grande vulto. O resto não é obrigatório. A matriz de risco, eu acho que é uma coisa muito interessante, muito positiva, né? Porque nela se identificam os riscos, ou pelo menos os principais riscos, aqueles que se consegue identificar, se qualifica esse risco e se estabelece medidas de mitigação. O que se pode fazer para evitar que esse risco venha a acontecer e, se ele acontecer, como é que é possível atenuá-lo? E, no final das contas, a matriz de risco, ela distribui os riscos. Se as medidas de mitigação não derem conta, se o risco acontecer e se ele produzir efeitos, quem é que deve arcar com esses efeitos? A matriz de risco, dentro desse cenário, ela dá muito mais segurança jurídica para quem contrata com a administração pública. De modo geral, na Lei 8666/93, a regra é o seguinte: o que é previsível é de responsabilidade do contratado. O que é imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis que venha a surgir no decorrer do contrato, daí é de responsabilidade da administração. Então tem uma regra geral. E diante dos casos concretos, daí vem muitas discussões infindáveis sobre, olha, isso aqui era previsível, não era previsível, o contratado tem direito ao reequilíbrio, tem direito à revisão do contrato, não tem direito à revisão do contrato, brigas infindáveis. Com matriz de risco, as coisas ficam mais justas, mais seguras, mais precisas. Olha, se chover acima da média tal, tem esse risco, a responsabilidade é da administração, é do contratado, que seja de um ou de outro. Mas que fique claro que o sujeito que vai contratar com a administração pública saiba que aquele risco é dele, porque ele consegue mensurar esse risco. E ele consegue colocar isso na proposta dele, se ele quiser apresentar a proposta. Agora, o que não pode acontecer, e a matriz de risco evita isso, por isso que a matriz de risco é uma novidade positiva, é de o sujeito oferecer uma proposta sem levar em consideração lá um determinado fator, um determinado contexto, porque ele, na percepção dele, aquele risco não era dele. E depois aquele risco vem a acontecer, ele reclama da administração pública e a administração se recusa a promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. A matriz de risco ajuda a resolver isso ou a minimizar os impactos disso. Vamos ao terceiro ponto. Licenciamento ambiental de obras públicas prioritário. Isso é previsto no parágrafo 6º do artigo 25. Né? Então se sabe que muitas obras públicas demoram, arrastam-se por problemas de licenciamento. Então, esse dispositivo estabelece um licenciamento ambiental de obras públicas prioritário, para andar mais rápido, para que elas acelerem. Essa opção do Legislativo, eu acho que é bem questionável, né? Porque, meus amigos, não tem almoço de graça. Se você estabelece preferência para alguém, se você estabelece prioridade para alguém, essa preferência, essa prioridade, dá-se em detrimento de outro. Vai se dar em detrimento de quem? Dos projetos que precisam ser licenciados da iniciativa privada. Os projetos da iniciativa privada, que já andam devagar, agora se der prioridade para os projetos da administração pública, vão andar muito mais devagar. E os projetos da iniciativa privada são tão importantes quanto, ou até mais importantes, para a economia nacional, para a geração de empregos, do que os projetos da administração pública. Não sei bem se essa é uma boa novidade, se foi uma boa escolha, uma boa opção da administração pública. Como é que vai se dar essa preferência, não se sabe ainda, isso os órgãos ambientais vão ter que definir. Próximo, Paulo. Quarto ponto, certificação do Inmetro. A Lei 14.133, ela previu
que para a administração pública receber, por exemplo, projetos de engenharia, quando ela contrata projeto básico, projeto executivo com terceiro, ou mesmo para quando ela vai receber o objeto de um contrato, inclusive obras públicas, ela pode exigir que as etapas executadas sejam certificadas por entidades credenciadas no Inmetro, para garantir que as obras, enfim, os objetos contratados tenham sido executados de acordo com os padrões que foram contratados e exigidos. Essa é uma garantia em prol da qualidade das obras públicas e dos interesses da administração pública. Acho que pode ser uma boa medida. Paulo, vamos na sequência. Um quinto ponto aqui que eu queria chamar a atenção. A lei, e isso eu achei um tanto quanto inusitado, a lei previu uma preferência nos projetos de engenharia à modelagem da informação da construção BIM. Ela diz que os projetos preferencialmente devem ser desenvolvidos de acordo com essa modelagem. Eu acho isso um tanto quanto inusitado. A lei se intrometer numa opção técnica de como deve ser feito o projeto, com qual metodologia, mas, enfim, é uma opção que foi definida pelo legislador, é uma coisa que também chama a atenção. Paulo, podemos voltar. Quer deixar os slides sempre abertos? Então, vai lá para o... Seria o segundo slide desse tipo. Próximo. Esse. Tá, ficamos aí. Que é o seguinte, a Lei 14.133, ela também previu que o licenciamento ambiental e as desapropriações podem ficar a cargo do contratado. Essa é uma novidade em relação à Lei 8666/93. Na Lei 8666/93, essas providências tinham que ser tomadas pela administração pública, pelo menos em regra, né? Ressalvado alguns casos de concessão e coisa do tipo. Aqui, a Lei 14.133 prescreve que isso pode ficar a cargo do contratado. Preocupa, sobretudo, as questões relacionadas ao licenciamento, né? Porque o resultado do licenciamento pode impactar sobremaneira a configuração de uma obra de engenharia, porque o licenciamento pode trazer uma série de condicionantes que repercutem significativamente nos preços, na técnica a ser empregada. Essas condicionantes podem até, a depender da situação, inviabilizar uma obra, pelo menos do jeito que se pretendia ou do jeito que a administração pública pretendia. Então, não parece que faça muito sentido que a administração pública faça a licitação, sem tratar desse assunto, sem estudo de impacto ambiental, sem obter pelo menos o licenciamento prévio, faz a licitação, as pessoas apresentam as propostas, portanto, sem levar em consideração as condicionantes, até porque o licenciamento não foi feito, assinam um contrato e depois elas ficam responsáveis pelo licenciamento, sem saber o que vai ser desse licenciamento, qual vai ser a conclusão desse licenciamento, quais as condicionantes que vão vir desse licenciamento. Eu acho que isso é muito ruim, isso pode ampliar bastante os riscos de contratar com a administração pública e pode gerar uma série de aditivos contratuais e, junto com eles, conflitos com a administração pública e com os órgãos de controle. Vamos voltar lá, Paulo? Eu tinha falado já sobre a matriz de riscos. Orçamento. Orçamento continua como vem sendo já dentro do regime antigo, baseado no SINAP e no SICRO, com todos os problemas, com todos os questionamentos que são bastante frequentes, né? O setor de engenharia questiona muito esses preços de referência, que são irreais, que não são compatíveis com os praticados no mercado, mas, enfim, o parâmetro para a administração pública orçar e, portanto, também para que se identifique sobrepreço e, eventualmente, num contrato superfaturamento, a tabela, ou são as tabelas oficiais, o SINAP e o SICRO. Por favor, Paulo. Uma outra novidade da Lei 14.133, especialmente se nós compararmos com a Lei 8666/93, é a possibilidade de que o orçamento estimado da administração pública seja sigiloso. Na Lei 8666/93, o orçamento detalhado em planilha ele deve ser apresentado junto com o edital de licitação pública, em todas as licitações, é uma obrigação da administração. Então, uma empresa de engenharia que vai participar de uma licitação para uma obra pública, ela tem um orçamento da administração e, com esse orçamento, ela consegue vislumbrar, ela consegue entender melhor o próprio objeto da licitação e formular sua proposta. Na Lei 14.133, a administração tem a faculdade, se ela quiser, né? Se ela faz isso, ela precisa justificar,
mas ela tem a faculdade de decretar o sigilo do orçamento, ou seja, ela faz a licitação, lança um edital e não abre o orçamento para os licitantes. Os licitantes, portanto, apresentam as suas propostas, entre aspas, no escuro, e só depois das propostas serem apresentadas, na fase de negociação, é que esse orçamento acaba sendo divulgado para os licitantes, depois que as propostas já foram apresentadas. Paulo, vamos lá. Uma outra novidade. Nas obras de grande vulto, se exigiu das empresas contratadas que elas implementem programa de compliance. O programa de compliance daí passa a ser obrigatório. Se você não tem um programa de compliance, você pode participar da licitação, você vence a licitação sem problema, mas se você assina o contrato, você precisa, como obrigação contratual, implementar o programa de compliance. Então, aquelas empresas de engenharia que costumam contratar com a administração, que têm obras, que executam obras de maior impacto, obras mais relevantes, ou que pretendem contratar obras de maior relevância, e que não têm compliance, é bom até que já se adiantem, né? Que já estruturem os seus programas de compliance, que isso passa na Lei 14.133 a ser uma exigência, uma obrigação dos contratados. Uma outra novidade da Lei 14.133, os licenciamentos ambientais nós já falamos, uma outra novidade expressa na Lei 14.133, que não era expressa na Lei 8666/93, é que o menor preço seja apurado não em face só do preço indicado na proposta, do custo direto, mas também em razão dos custos indiretos, tomando em conta o ciclo de vida do objeto. Isso eu acho muito razoável, muito plausível, e não faz sentido que até hoje, né, na realidade da administração pública, a administração pública praticamente só licite levando em consideração os custos diretos. A administração pública faz uma licitação lá, por exemplo, uma usina, ou para comprar um equipamento de alta tecnologia, ela bate preço com preço. Tem dois equipamentos, o equipamento A e o equipamento B. O equipamento A ele é 1% mais barato do que o equipamento B. Sei lá, R$10.000 mais barato do que o equipamento B. Só que o equipamento A, que é R$10.000 mais barato do que o B, consome o triplo de energia do que o equipamento B. E em um ano, ela gera uma despesa R$1 milhão maior do que o equipamento B. A administração não olha para isso. Meus amigos, qual é a proposta mais vantajosa para a administração? Comprar o equipamento A ou o equipamento B? Evidentemente, a apuração da proposta mais vantajosa não depende apenas dos custos diretos, também dos custos indiretos. Isso tem que ser levado em consideração, tem que ser mensurado pela administração pública. Agora, na Lei 14.133, há previsão para isso. Não é obrigatório em todos os casos, porque, evidentemente, é objetos simples que não faz sentido você analisar custos indiretos. Mas especialmente em relação àqueles objetos mais complexos, aqueles objetos que têm impacto em consumo de energia, impactos relacionados à sustentabilidade, impactos ambientais, impactos sociais, esses objetos mais complexos devem ser avaliados sob essas duas premissas. Repito, o custo direto e o custo indireto. Um outro tópico que se destaca na Lei 14.133, e esse bastante polêmico, que inclusive foi objeto de veto da Presidência da República, esse artigo 37, parágrafo 2º, é a previsão na lei da utilização obrigatória dos critérios de julgamento melhor técnica, ou o técnico e preço, para a contratação de engenharia consultiva. E é obrigatório, ou seja, de acordo com a lei, não pode utilizar menor preço para contratar praticamente tudo relacionado à engenharia consultiva, supervisão de obra, gerenciamento de obra e projetos. Só pode utilizar o menor preço para a contratação de engenharia consultiva que não ultrapassa R$300 mil. Acima de R$300 mil, a melhor técnica ou técnico e preço passa a ser obrigatório. Pelo que eu sei, isso foi uma grande luta do setor, do Sinaenco, das empresas que trabalham com engenharia consultiva, e, embora vetado pelo Presidente da República, o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional e o dispositivo está aí na Lei 14.133. Isso apresenta uma boa ruptura em relação ao que vinha acontecendo até agora, né? Muito puxado pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, com o tempo, foi exigindo aqui e acolá, numa situação ou outra, que o pregão fosse implementado com cada vez mais
né, de uma forma cada vez mais abrangente e que, inclusive, o pregão fosse utilizado para os serviços de engenharia consultiva. Agora, essa jurisprudência ela é confrontada, né? Confrontada não, a Lei 14.133 adota um outro rumo, um outro caminho e exige a melhor técnica ou técnica e preço. A ver aí os próximos capítulos, sobretudo qual vai ser o comportamento, qual vai ser a postura do Tribunal de Contas da União em relação a isso. Quem trabalha com licitação em contrato, tem experiência e acompanha o Tribunal de Contas da União, sabe que o TCU ele não se faz muito de rogado e às vezes ele puxa um princípio de um lado, um princípio do outro para minimizar os efeitos de alguma coisa que tenha sido posto na lei que lhe contraria ou que não lhe agrade. Espero que não aconteça aqui. Essa é uma outra grande novidade da Lei 14.133. Uma outra novidade da Lei 14.133 em relação às licitações de obras e serviços de engenharia é a previsão dos regimes de contratação integrada e semi-integrada. Na Lei 8666/93, os dois regimes principais é o regime por preço unitário e por preço global. São os dois mais utilizados, os dois mais frequentes. A lei do RDC trouxe a contratação integrada. E a lei das estatais, a Lei 13.303, previu, além dos regimes de empreitada tradicionais, a contratação integrada e a contratação semi-integrada. Essa é uma novidade da Lei 13.303. Esses dois novos regimes de empreitada foram também absorvidos, estão também previstos na Lei 14.133. Na contratação integrada, faz-se a licitação sem projeto básico, só com anteprojeto, que são estudos preliminares. Não é uma coisa assim tão superficial, mas são estudos que trazem uma informação mais panorâmica sobre a obra que está sendo licitada ou sobre o objeto que está sendo licitado. E daí quem vence a licitação tem a obrigação de fazer os projetos e executar a obra. Essa é a característica da contratação integrada. Ela não pode ser adotada como regra. A adoção dela é excepcional e há critérios, parâmetros para isso definidos na Lei 14.133. A contratação semi-integrada, a licitação ocorre com projeto básico. Na semi-integrada, faz-se projeto básico. Qual é a peculiaridade da contratação semi-integrada? Na contratação semi-integrada, a administração faz um projeto básico completo, tal qual os outros. No entanto, a administração, ela prescreve que parte do projeto básico não é de cumprimento obrigatório pelos interessados, pelos licitantes e pelo futuro contratado. Ou seja, ela diz o seguinte, está aqui o projeto básico. Isso aqui, essa parte aqui tem que ser assim. O sujeito que ganhar a licitação e executar o contrato não pode fazer diferente. Agora, essa parte aqui do projeto, os interessados, as empresas privadas, podem vir com soluções diferentes. Eu aqui apontei uma solução, mas se as empresas privadas, se os interessados encontrarem uma outra solução que seja melhor, que seja mais barata e melhor, eles podem adotar essa outra solução. Eu gosto muito da contratação semi-integrada. Porque na contratação semi-integrada, a disputa não é só bater preço. No modelo tradicional da Lei 8666/93, você tem um projeto básico fechado. E é bater preço. Você tem que cotar aquele projeto básico. Se você cotou alguma coisa diferente do que está no projeto básico, você é desclassificado. Então, repito, a disputa é bater preço. Na contratação semi-integrada, você tem uma parte do projeto que é obrigatória, em relação a essa parte você tem que bater preço, não tem muita liberdade, mas tem uma parte que não é obrigatória, que você pode inovar, que você pode buscar outras soluções. Então a competição passa a envolver também engenharia, você tem uma disputa de engenharia, as empresas privadas vão competir, vai se favorecer aquela que oferece a melhor solução de engenharia para a administração, porque aquela que oferecer a melhor solução de engenharia vai reduzir os seus custos, vai ter condições de oferecer um preço menor e tende a ser a vencedora da licitação. Então, esse é outro regime que pode ser muito bem explorado e bem utilizado pela administração pública e pode favorecer as empresas de engenharia que sejam competentes, que sejam qualificadas. Vamos lá, Paulo. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que ficou claro na Lei 14.133, não que não devesse ser assim até agora, deveria ser assim,
mas muitas vezes os órgãos de controle se metem, se intrometem, ou mesmo a administração acaba se equivocando, trocando os pés pelas mãos. Mas a Lei 14.133, no artigo 46, parágrafo 9º, ela prescreve que os critérios de medição e pagamento devem ser balizados na execução da etapa prevista no cronograma da obra. E a medição e pagamento não deve ser feita por preço unitário. Ou seja, o sujeito foi contratado para fazer uma obra, tem lá as etapas. A medição é pela etapa, não por itens unitários. Itens unitários só são levados em consideração para medição e pagamento em regime de empreitada por preço unitário. Todos os outros regimes, a medição e pagamento deve ser feita por etapa, de acordo com o cronograma estabelecido no projeto básico. Eu acho que essa é uma boa medida também. Dá uma clareada nessa situação que muitas vezes fica nebulosa, né? Muitas vezes provocada pelos órgãos de controle e mesmo por atrapalho da administração pública. Prazo para apresentação das propostas. É um negócio tanto quanto trivial isso, mas eu acho que vale a pena mencionar. Né? Os prazos para apresentação das propostas, né, da publicação do edital até a abertura da licitação, esses prazos foram alterados. Em relação à engenharia, houve uma redução. Em relação a obra e serviços considerados comuns, o prazo ficou 10 dias úteis. Em relação àquilo que não é comum, o prazo ficou 25 dias úteis. Ou seja, os prazos são diferentes dos da Lei 8666/93. Vamos na sequência, Paulo. Um outro ponto. A lei, no artigo 59, parágrafo 4º, ela prescreve um critério mais fácil, mais claro, para identificar uma proposta inexequível em licitação de obra e serviço de engenharia. Considera-se inexequível, pelo menos em princípio, até que se prove em contrário, as propostas que ficam abaixo de 75% do valor orçado pela administração. Daí vejam a importância do valor orçado pela administração. Esse percentual assim cravado, estabelecido em face do valor orçado, eu acho que oferece uma baliza mais objetiva para se controlar a inexecuibilidade das propostas, e isso pode ser bom tanto para a administração pública quanto para as empresas privadas, para as empresas sérias que participam das licitações e dos contratos com a administração pública. Tem algumas novidades em relação à qualificação técnica, né? Sobretudo em relação aos atestados de capacidade técnica. De uma maneira geral, Paulo, pode deixar o slide até. De maneira geral, a Lei 14.133, em relação a isso, ela absorveu, ela reproduziu uma série de entendimentos, de precedentes do Tribunal de Contas da União sobre o assunto. Então, ela diz lá, pode exigir quantitativo mínimo nos atestados? Pode. Quando? 50%. Já era jurisprudência do TCU. O TCU já vinha apontando esse critério há muito tempo. Isso foi para dentro da lei. É bom que vá para dentro da lei, que fica mais seguro, fica mais claro. O atestado só pode ser exigido em relação às parcelas relevantes de valor significativo. Isso já estava na lei anterior, na 8666/93. Mas tinha algumas dúvidas, tipo, o que é valor significativo? A lei diz, valor significativo ou tem que se representar no mínimo 4% do valor total da obra. Então tem algumas coisas sim que foram esclarecidas. E, portanto, a lei nesse sentido deu mais segurança jurídica para aquele que participa de licitação. E também para a administração pública, que prepara os editais e formula as exigências em edital de licitação. Fora essa consolidação, né, trazer para a lei muito dos precedentes, da jurisprudência dos órgãos de controle, tem dois pontos aqui que me parecem diferentes e eu quis chamar a atenção. Há uma previsão de apresentação de atestado de capacidade técnica em nome de potencial subcontratado, né, para aqueles objetos mais complexos. Então, se o edital prevê a possibilidade de subcontratação, exige lá um determinado atestado e você não tem aquele atestado, você pode acionar uma empresa subcontratada, uma empresa que você pretende subcontratar, e apresentar o atestado dessa empresa subcontratada. Eu acho que isso pode ser, talvez, interessante. É de se avaliar, para ver como é que isso vai se comportar, mas é uma novidade em relação ao que vem acontecendo hoje. Uma outra coisa interessante, a lei ela tratou dos atestados apresentados por consórcios, ou não apresentados por consórcios, mas atestados que foram emitidos em razão da execução de obras que foram feitas, que foram de responsabilidade de consórcio. Ou seja, a empresa executou uma obra, mas não executou sozinha. Ela executou em consórcio com outras empresas. Daí tem lá um atestado pela execução daquela obra. A empresa X, ela foi responsável por uma parte daquela obra, né?
Ela foi junto com outras empresas já que estavam em consórcio. Esse atestado, emitido na verdade em favor do consórcio e, portanto, em favor das empresas que compõem o consórcio, como é que eles devem ser aproveitados pelas empresas consorciadas? Esse é um outro assunto que foi disposto pela Lei 14.133. E a lei fala de consórcio homogêneo e consórcio heterogêneo. Consórcio homogêneo é aquele que as empresas são do mesmo ramo, né, e que forma-se um consórcio, mas as consorciadas fazem a mesma coisa. E o consórcio heterogêneo são aqueles que as empresas são de ramos diferentes. Portanto, as atividades atribuídas a cada uma das empresas num dado contrato são atividades diferentes e que se consegue distingui-las. Então, o critério estabelecido pelo legislador foi o seguinte: se o consórcio é homogêneo, né, todos fizeram tudo, em princípio, o consórcio pode ser aproveitado pelo consorciado na medida da sua participação naquele consórcio, né? O atestado pode ser aproveitado pelo consorciado na medida do percentual da sua participação no consórcio. Então, se eu tinha 50% do consórcio, eu vou me aproveitar de 50% do quantitativo daquele atestado. No consórcio heterogêneo, que cada um tem uma parte definida, então a empresa vai se aproveitar da parte de fato executada por ela e não da parte que foi executada por outras empresas. Essa é a regra da Lei 14.133. Também uma novidade em relação a 8666/93, que não se pronunciava, não era clara sobre o assunto, e isso, portanto, era uma coisa que causava dúvida, né? Olha, bem ou mal, eu até não concordo muito com essa solução, porque se eu acho, da minha percepção, se o consórcio é homogêneo, se 2 ou 3 empresas foram responsáveis pelo todo, essas 2 ou 3 empresas, elas teriam o direito de se aproveitar do atestado emitido em favor do consórcio no seu todo, não só no percentual de participação do consórcio, dado que foram responsáveis pelo todo. Não foi essa a opção do legislador, tudo bem, mas pelo menos existe uma regra. Agora, pelo menos, há alguma clareza sobre esse assunto que não se tinha até então. Há uma exigência interessante em relação à qualificação econômico-financeira. Até agora, com base no 8666/93, se exige o balanço patrimonial e se faz aí todas as exigências de qualificação econômico-financeira com base no último exercício, né? Agora, a Lei 14.133 prescreve que essas exigências de qualificação econômico-financeira devem ser formuladas em relação aos balanços dos 2 últimos exercícios. Ou seja, não só do último, dos 2 últimos, o que reforça a avaliação da qualificação econômico-financeira e, portanto, deve fazer com que a administração pública contrate empresas mais bem qualificadas, mais bem estruturadas, com melhor porte econômico-financeiro. Vamos lá, Paulo, vamos na sequência. Um outro tópico, a Lei 14.133, ela previu a possibilidade de utilizar registros de preços para obras e serviços de engenharia. Isso também pode ser bem interessante, pode ser uma bela oportunidade para as empresas do setor de engenharia. No registro de preços, a administração licita e ela homologa a licitação, conclui a licitação. O vencedor da licitação não é convocado para assinar o contrato imediatamente, ele é convocado para assinar uma ata de registro de preço. Quando ele assina a ata, ele se compromete a executar o objeto da ata, na quantidade prevista na ata, dentro do prazo máximo dela. Assinada a ata, a administração ela contrata com base na ata, várias vezes, quantas vezes ela quiser. Já havia uma certa experiência, sobretudo de contratar projetos por meio de registro de preços. Agora, a Lei 14.133, ela traz uma abrangência maior, ela admite uma abrangência maior. Obras e serviços de engenharia. Repito, isso é uma boa abertura, isso dá um potencial para explorar inúmeras possibilidades perante a administração pública, inclusive em obras que possam ser padronizadas, que possam ser replicadas, fazendo as adequações relacionadas aos projetos, e há inclusive algumas experiências no Brasil relacionadas a isso. Vamos lá, Paulo. Bom, então, sobre as licitações de obras e serviços de engenharia, esses foram os pontos que eu destaquei. Na sequência, nós vamos passar aos aspectos destacados da nova lei relacionados aos contratos de obras e serviços de engenharia. Mas antes disso, para a gente quebrar um pouquinho, descansar um pouco, vamos rodar um outro vídeo aqui do Senge.
precisamos falar de algo sério. A medida provisória de número 1031, de fevereiro de 2021, editada pelo governo federal, abre espaço para a venda de ações de empresas relacionadas ao grupo Eletrobras e a perda do seu controle acionário. Caso isso aconteça, esse valioso patrimônio da sociedade provavelmente cairá nas mãos de empresas estrangeiras. Nós entendemos que o principal objetivo do governo com essa ação é ganhar caixa para aliviar o déficit fiscal. Mas também cabe a nós, como sociedade organizada, mostrar ao Congresso Nacional os riscos dessa iniciativa e o valor estratégico de manter a Eletrobras sob comando do Estado brasileiro. A Eletrobras é detentora de importantes usinas hidrelétricas com grandes reservatórios que operam em favor da regularização e garantia de energia mais barata para os brasileiros. Também garantem de forma harmônica o uso múltiplo das águas. A água, que tem valor inestimável e de grande relevância para a economia e sobrevivência daqueles que vivem nas margens dos rios. A Eletrobras também detém o controle de mais de 50% das linhas de transmissão estruturante, interligando o nosso Brasil, que tem dimensões continentais. Linhas construídas com os recursos dos brasileiros e que, além de garantirem o escoamento de energia, também estão conectadas a outros países amigos de fronteira. Outro ponto a destacar é que a geração dessa energia proveniente de recursos hídricos é renovável. É detentora de selo verde e de grande importância na imagem do Brasil junto à comunidade internacional. Este é um momento de ação para mostrar à sociedade brasileira que não podemos vender um patrimônio cujo valor estratégico é imensurável. Senge, Santa Catarina. Juntos somos mais fortes.